Em um mundo dominado pelos poderes de Akuma no Mi, existe um grupo de guerreiros que desafiam essa lógica. Esses personagens provam que não é preciso de frutas lendárias para alcançar o topo. Com técnicas absurdas e uma presença capaz de abalar mares inteiros, eles se destacam como verdadeiras lendas vivas. Alguns são espadachins imbatíveis, outros mestres no combate corpo a corpo, e ainda aqueles cuja simples aura impõe respeito até mesmo nos próprios usuários de Akuma no Mi. E no vídeo de hoje, eu resolvi trazer os 8 personagens mais poderosos que não possuem uma Akuma no Mi em One Piece. E se você gostou do tema desse vídeo, já deixe seu like no começo para fortalecer o canal, e vamos para os 8 personagens mais poderosos que não possuem uma Akuma no Mi no mundo de One Piece. E para começar nossa lista temos o Sanji. O Sanji é uma das duas asas do Luffy e um dos membros mais fortes da tripulação. Ele se juntou ao bando após o arco do Baratie, sendo recrutado como cozinheiro da tripulação, o que significa que sua principal função é garantir que a tripulação sempre tenha comida para abastecer suas energias. Mas Sanji fez muito mais apenas do que preparar pratos incríveis. Ele esteve envolvido em quase todos os arcos de One Piece e deu ao público motivo de sobra para ficar no topo da cadeia. Sanji possui uma resistência tremenda que se compara até mesmo à dos próprios Lunarianos ou até mesmo à do antigo Yonkou Kaido. Com tudo isso, Sanji ainda conta com o poder do exoesqueleto da Germa, que ele despertou no arco do país de Wano. Embora nem sempre esteja ativo, quando Sanji liga seus poderes da Germa, seu exoesqueleto lhe confere uma resistência tremenda, ao ponto de se romper em contato com seu corpo. Mas além disso, Sanji possui um domínio incrível sobre o Haki da observação e Haki do armamento, o que lhe permitiu resistir a King e Queen por um bom tempo em Onigashima. E em termos de velocidade, Sanji é facilmente o mais rápido dos piratas do Chapéu de Palha. O próprio Oda já até confirmou em diversas ocasiões que ele é o mais veloz da tripulação. E após o despertar de suas habilidades latentes do fator de linhagem, Sanji se tornou ainda mais rápido, devido a um enorme aumento de força física e resistência. E seu estilo perna negra permitiu produzir fogo naturalmente através de suas pernas, evoluindo para o Infinite Jump, chamas muito mais quentes e poderosas que o Diable Jump, o que torna Sanji um dos personagens mais fortes de One Piece sem o uso de qualquer tipo de Akuma no Mi. E prosseguindo temos o Zoro. O Zoro faz parte do famoso trio monstro dos piratas do Chapéu de Palha, o que significa que ele está entre os personagens mais fortes da tripulação. Ao longo dos anos, Zoro aprimorou suas habilidades com a espada, e como não possui nenhum tipo de Akuma no Mi, tudo que ele possui em batalha são apenas suas lâminas e o seu domínio sobre o Haki. Zoro é atualmente um dos personagens mais fortes do mundo. Ele é uma força monstruosa que dizima seus oponentes com poder bruto e ferocidade. No arco do país de Wano, Zoro acabou lutando contra King, o comandante mais forte dos piratas feras. Essa batalha continua sendo uma das mais difíceis para ele. Antes da luta, Zoro não possuía condições para enfrentar King, porém graças a uma poção mágica Mink, ele recuperou totalmente sua saúde por um período temporário. E durante esse período, Zoro fez tudo o que estava em seu alcance para derrotar King, mas inicialmente enfrentou muitas dificuldades. King provou ser uma ameaça para Zoro, porém tudo o que ele precisou para derrotá-lo foi dominar Ema. Essa espada possui propriedades extraordinárias, permitindo que Zoro canalizasse seu Haki do Conquistador ao máximo. Com esse poder recém-desbloqueado e o fato de ter descoberto a fraqueza de King, Zoro foi capaz de derrotar seu adversário utilizando sua habilidade mais poderosa que ele autoproclama como Rei do Inferno. Certamente Zoro alcançará o mesmo nível de um Yonkou, superando nomes como Drácula e Mihawk. Afinal, ele tem uma promessa a se cumprir, e para isso ele se esforçará ao máximo, ultrapassando todos os seus limites. E continuando, temos Scoop Gaban. Scoop Gaban é um ex-membro dos Piratas Roger, sendo considerado um dos homens de maior confiança do Rei dos Piratas. Assim como o Rei era o braço direito de Roger, Gaban certamente era o seu braço esquerdo, sendo um dos lutadores mais fortes sob o comando de Roger. Gaban provavelmente possui uma recompensa altíssima que ultrapassa a marca de 1 bilhão de beris. Em batalha, Gaban empunhava 2 machados, e quando as forças de Roger e Barba Branca lutaram entre si por 3 dias seguidos em uma ilha, Gaban acabou lutando contra Kozuki Oden, onde ambos tiveram um empate técnico de força e poder. E no seu auge, Gaban foi capaz de dizimar centenas de piratas sozinho em um feito completamente absurdo. Mas não é só apenas isso. Ao terminar com eles, Gaban causou uma destruição tremenda em todo o terreno. Toda a montanha em que estavam ficou completamente devastada. E a partir daí, Gaban ficou mundialmente conhecido como o Devorador de Montanhas. E no capítulo 1148 do mangá de One Piece, Gaban demonstrou o Haki do Rei avançado contra o Cavaleiro Sagrado Sommers, onde mesmo com a idade avançada, Gaban feriu gravemente Sommers, anulando completamente sua imortalidade e regeneração. E mesmo não possuindo uma Akuma no Mi, Gaban já demonstrou um feito absurdo em Haki, o que coloca ele entre os personagens mais poderosos de One Piece que não possuem uma Akuma no Mi. E prosseguindo temos o Beckman. Apresentado no primeiro arco da história de One Piece, Beckman é um pirata extremamente poderoso, conhecido por ter uma alta recompensa por sua cabeça. Ele não possui nenhum tipo de Akuma no Mi, o que significa que ele depende exclusivamente do seu Haki durante as batalhas. E até o momento, Beckman não teve um papel muito importante na história, porém agora que One Piece está se aproximando da saga final, os Piratas do Ruivo de modo geral terão um papel mais relevante.
Isso significa que personagens como Shanks e Beckman terão um papel fundamental nos arcos seguintes. Certamente haverá um foco maior não apenas na força de Shanks, mas também na força de Ben Beckman. E em termos de poder, não é exagero afirmar que Beckman possui um nível próximo ao dos almirantes da marinha, como fica evidente em Marineford após ele ter rendido ao almirante Kizaru apenas apontando o rifle em sua direção. E isso por si só torna Beckman um indivíduo extremamente poderoso, que construiu uma reputação considerável no mundo de One Piece, fazendo com que até mesmo a elite da marinha tema sua forte presença. E continuando, temos o lendário Rei das Trevas Sylvester Rayleigh. Rayleigh é uma figura lendária da era anterior à Grande Era dos Piratas, conhecido como o braço direito do Rei dos Piratas e o imediato da tripulação. Ele é reverenciado como uma lenda no mundo de One Piece e permanece sendo uma das pouquíssimas pessoas vivas que conhece a verdadeira história do século perdido. E apesar de não possuir uma Akuma no Mi, sua habilidade com os 3 tipos de Haki é simplesmente impressionante. E mesmo em idade avançada, Rayleigh se mostrou forte o suficiente para deter o almirante Kizaru no arquipélago de Sabaody, onde o próprio Borsalino reconheceu a força do ex-imediato dos piratas Roger. Outro exemplo que demonstra que Rayleigh não era apenas um pirata comum é a forma como Barba Negra deixou o amazoniano com o rabo entre as pernas. Antes da chegada do Rei das Trevas, Barba Negra estava pronto para eliminar Boa Hancock e todos que estavam presentes na ilha. Embora seja sem dúvida uma façanha absurda, seria negligente não mencionar que Rayleigh admitiu que não conseguiria derrotar Barba Negra no X1, e isso é bastante compreensível, considerando que Rayleigh já havia passado do seu auge e de sua forma física. E mesmo Rayleigh tendo ou não a capacidade para derrotar um Yonkou, não há como negar que ele é um dos personagens mais poderosos de toda a narrativa de One Piece. E prosseguindo, temos Shimotsuki Ryuma. Ryuma é sem dúvida um dos personagens mais fortes do mundo de One Piece. Ele foi um dos personagens que ganhou destaque durante o arco de Thriller Bark, onde também desempenhou um papel como um dos zumbis do exército de Gekko Moria. No entanto, a verdadeira lenda de Ryuma aconteceu séculos atrás na história, onde ele era conhecido por ser um samurai lendário pertencente ao clã Shimotsuki do pai de Wano. E naquela época, Ryuma era aclamado como um dos personagens mais fortes, ganhando o título de Deus da Espada. Ele empunhava a lâmina Shusui, que era uma das 21 espadas de grau Asamono. E de acordo com Onimaru, Ryuma tinha inúmeras lendas, e através de incontáveis lutas, ele enegreceu sua lâmina, transformando ela em uma Kukuto, ou lâmina permanentemente negra. Além de tudo que foi apresentado até agora, Ryuma possui a proeza de ter matado um dragão com um único golpe sobre a capital das flores, sendo um de seus maiores feitos que ele acumulou ao longo dos anos. Ryuma certamente não possuía uma Akuma no Mi, tudo que ele tinha em batalha era apenas sua habilidade e sua maestria absoluta com a espada. E continuando, temos Drácula e Mihawk. Atualmente, Mihawk possui o título de espadachim mais forte do mundo. Ele possui uma espada de grau supremo e ouro, e sua habilidade com a lâmina é verdadeiramente fascinante. Mihawk também é um poderoso usuário de Haki, o que certamente aprimora ainda sua esgrima com a espada. No geral, não é surpresa para ninguém que Mihawk seja um lutador de nível Yonkou, cuja sua força não é menos impressionante do que a de um imperador, e no passado Mihawk rivalizava direto com o próprio Shanks, com muitos de seus duelos ecoando por toda a Grand Line. Contudo, após Shanks perder seu braço, o interesse de Mihawk por ele diminuiu. Esse fato por si só já coloca Mihawk em uma escala completamente absurda de poder. Utilizando a Yoro em batalha, Mihawk é capaz de cortar navios gigantescos ou montanhas de gelo com facilidade. O ar comprimido liberado por esses cortes pode viajar longas distâncias. Mihawk também possui uma precisão incrível no manejo da lâmina. Ele pode alterar trajetórias de balas ou cortar várias balas de canhão com um simples movimento ao meio. Desde os primórdios da franquia, Mihawk tem sido fundamental para o desenvolvimento de Zoro, devido ao seu desejo de se tornar o espadachim mais forte do mundo. Esse título atualmente pertence ao Mihawk, e apesar de suas breves aparições, sua imensa força e presença o tornam um dos guerreiros mais formidáveis da história. E por fim temos o Shanks. Shanks é facilmente o pirata mais forte da sua geração, e mesmo sem possuir uma Akuma no Mi e tendo perdido seu braço dominante, ele ainda é uma força a ser reconhecida. Shanks possui um haki extremamente poderoso. Não seria absurdo dizer que seu haki é comparado a de lendas como Roger ou Rox de Zebek. Shanks ainda demonstrou as melhores habilidades com o uso de haki na série, com apenas exceção de Joy Boy, o que leva a crer que Shanks possui um nível de haki próximo ao de Joy Boy. Além disso, Shanks também possui uma espada chamada de Griffon, que muito provavelmente tem o poder de uma Akuma no Mi, assim como a espada de seu irmão Shamrock com o poder da fruta dos Cerberus. Embora Shanks tenha um haki da observação impecável, sua maior força é sem dúvida o haki do Conquistador. Shanks demonstrou feitos absurdos utilizando o haki do Conquistador. Ele simplesmente foi capaz de lançar um poderoso raio de haki a vários quilômetros de distância, anulando completamente a transformação da Akuma no Mi do Almirante Aramaki. Isso por si só foi o suficiente para intimidar e paralisar completamente alguém tão forte quanto o Almirante. Além disso, Shanks pode utilizar seu haki do Conquistador para anular o haki da observação de seus inimigos, bloqueando completamente a capacidade do oponente em prever o futuro. E no fim das contas, Shanks prova que não é preciso de Akuma no Mi para dominar os mares. Ele construiu sua força apenas com haki, experiência e respeito.
Enquanto muitos confiam em habilidades especiais, Shanks mostra que disciplina e força de vontade podem levar alguém ao topo do mundo, e é exatamente isso que torna ele um dos personagens mais temidos e poderosos de todo One Piece. E como menção dos personagens que não apareceram na lista, temos Rock de Zebek, que era um verdadeiro monstro da era anterior à de Roger, Monkey D. Garp, conhecido por ser o vice-almirante mais forte da marinha, e o próprio Gold Roger, que se tornou o rei dos piratas sem nunca ter consumido uma Akuma no Mi. E bom rapaziada, em One Piece nem todo poder vem de uma Akuma no Mi, e muitos dos personagens citados na lista são a prova viva disso. Agora comenta aqui qual personagem você considera o mais poderoso sem uma Akuma no Mi. Deixe sua opinião nos comentários que eu irei responder. E se você gostou de acompanhar os personagens mais poderosos que não possuem uma Akuma no Mi em One Piece, eu peço que você se inscreva no canal, pois assim você fortalece o canal e me motiva em trazer novos conteúdos. Na tela eu selecionei os 2 vídeos mais recentes do canal, aconselho você que assista, pois cada um aborda um tema maravilhoso de One Piece. Então é isso rapaziada, desde já eu agradeço de coração a cada um de vocês que acompanham o canal e até um próximo vídeo. Fui!